Em 2015, depois de mais de uma década de silêncio, um cantor finalmente disse, em entrevista, a frase que havia engolido por 13 anos: "Sou e sempre fui inocente." 13 anos antes, ele havia sido acusado de envolvimento com tráfico de drogas. A acusação destruiu seu casamento. O levou à prisão 3 vezes. O manteve atrás das grades por 3 anos e 8 meses. E, segundo ele mesmo, tudo começou com uma conversa gravada. Uma conversa sobre um tecido fino e um tênis AR, que a polícia interpretou como cocaína e um fuzil. Dentro da prisão, ele recebeu visitas íntimas. Uma delas era a esposa, que esteve ao lado dele em todas elas. Outra era uma mulher chamada Leia. E foi numa dessas visitas, nos últimos anos atrás das grades, que ele conheceu a mulher que se tornaria sua segunda esposa e com quem ficaria casado por 16 anos, até uma separação recente, conturbada e um novo processo criminal. Esse homem é Belo. E a história dele é uma das mais intensas e menos compreendidas da música brasileira. Belo é conhecido, para a maioria do Brasil, como um dos maiores nomes do pagode romântico das últimas 3 décadas. Vocalista do grupo Soweto, autor de sucessos que tocaram em rádios de todo o país e protagonista de uma das histórias de amor mais públicas da televisão brasileira, ao lado de Graciane Barbosa. Mas, por trás dessa imagem, existe uma trajetória marcada por 3 prisões, uma condenação que ele nunca aceitou, anos inteiros vividos atrás das grades e relações que nasceram e morreram em circunstâncias que poucas pessoas conhecem em detalhes. Belo foi condenado por tráfico de drogas com base numa conversa gravada. Cumpriu mais de 3 anos de prisão. Sua esposa, na época, Viviane Araújo, esteve ao lado dele em todas as visitas íntimas, até que a relação não resistiu. E foi dentro da prisão, nos últimos anos da pena, que ele conheceu Graciane Barbosa. Relação que se tornaria pública, depois um casamento de 16 anos, e que recentemente terminou em divórcio litigioso e um novo processo criminal envolvendo o ex-casal. Hoje vamos contar essa história completa, não a versão de manchete, a versão real com todas as camadas, incluindo o que Belo levou 13 anos para dizer. Se você ainda não se inscreveu, é a hora, porque essa história tem reviravoltas que a maioria das pessoas nunca conectou. Belo nasceu em São Paulo, em 22 de abril de 1974. Sua entrada no mundo da música aconteceu de forma gradual e por caminhos que poucas pessoas associam à imagem que ele teria décadas depois. Em 1992, ele participou do grupo Beira Rio, do Campanário, em Diadema, na época como cavaquinista, não como vocalista. Belo fez abertura de shows para vários grupos importantes da cena do pagode paulista: Arte Final, Reinaldo, Arte Popular, JB Samba, entre outros. Era, nesse momento, um músico de bastidores, talentoso, mas ainda sem o protagonismo que viria depois. A virada aconteceu em 1993. A convite de um amigo de infância chamado Robson Buiu, Belo integrou o grupo Soweto, do bairro de Itaquera, em São Paulo. No início, sua função era a mesma de sempre: cavaquinista. Mas, com o tempo, ele assumiria também o papel de vocalista. E seria essa função que o tornaria conhecido nacionalmente. Com o Soweto, Belo gravou 3 discos e realizou shows pelo Brasil e pelo exterior. Em 1994, através de um selo independente, o grupo lançou o CD Ventos Areais. O Soweto venderia, ao longo dos anos seguintes, mais de 3 milhões de unidades, um sucesso considerável para o cenário do pagode da época. O grupo permaneceu ativo de 1993 a 2000, quando Belo decidiu seguir carreira solo. Ao longo de sua discografia individual, ele acumularia mais de 10 álbuns, entre estúdio, ao vivo e coletâneas. Em 2010, a parceria com Cláudia Leite na canção Dom Juan se tornaria uma das mais tocadas em rádios, especialmente em Salvador e Recife, consolidando Belo além do eixo São Paulo-Rio. De cavaquinista de bastidores a vocalista de um grupo que vendeu milhões de cópias, Belo construiu, em menos de uma década, a base de uma carreira que pareceria, em 2002, estar no auge absoluto.
É importante notar que a transição de cavaquinista para vocalista raramente é simples dentro de um grupo musical já estabelecido. Significa, na prática, que Belo precisou demonstrar não apenas competência instrumental, mas também presença de palco, capacidade vocal e, fundamentalmente, a confiança dos demais integrantes do grupo para assumir um papel de maior visibilidade. O fato de essa transição ter acontecido com sucesso, culminando em discos que venderam milhões de cópias, mostra que Belo não era apenas um músico talentoso, mas alguém com ambição clara de protagonismo, mesmo tendo começado nos bastidores. Enquanto a carreira musical de Belo decolava com o Soweto, sua vida pessoal também vivia um momento de grande visibilidade. Belo conheceu Viviane Araújo, atriz, modelo e rainha de bateria do Salgueiro, quando ela foi assistir a um dos shows do Soweto. O relato sobre como a relação evoluiu, contado anos depois no documentário Belo, Perto Demais da Luz, mostra a intensidade do início. Segundo o jornalista Léo Dias, em menos de 6 meses, os dois já estavam morando juntos, numa casa comprada com o dinheiro de Viviane. A descrição de Léo Dias sobre essa fase é direta. Eles se atraíam. Existia uma energia sexual enorme entre eles. Isso é fato. E o pedido de casamento aconteceu de uma forma que resume perfeitamente a era da televisão brasileira. No início dos anos 2000, Belo pediu Viviane em casamento em rede nacional, no palco do Planeta Xuxa, em 2000. Pense no que isso significa. Um pedido de casamento transmitido para milhões de pessoas, num dos programas mais assistidos do país. Era o tipo de momento que definia, na época, o auge da exposição de um casal de celebridades. E que, ao mesmo tempo, criava uma expectativa pública sobre essa relação que poucos casais conseguem sustentar. Belo e Viviane Araújo ficaram juntos por aproximadamente 9 anos, em diferentes formatos de relação, incluindo um casamento que, segundo fontes, durou quase 10 anos. Mas em 2002, apenas 2 anos depois daquele pedido transmitido nacionalmente, algo aconteceria que mudaria completamente o rumo dessa história. Um pedido de casamento em rede nacional. Uma relação construída em menos de 6 meses. E, 2 anos depois, o início de uma sequência de eventos que nenhum dos dois poderia ter previsto. Em 2002, Belo foi acusado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de envolvimento com tráfico de drogas. A base da acusação envolvia escutas telefônicas, gravações de conversas que, segundo a interpretação da polícia, mostravam um código para negociação de substâncias ilícitas e armas. O detalhe mais específico dessas gravações envolve uma conversa com um traficante conhecido como Vado. Nessa conversa, Vado teria pedido a Belo 11 mil US$ por um tecido fino, termo que a polícia interpretou como cocaína, oferecendo em troca um tênis AR, interpretado como um fuzil AR-15. Inicialmente, Belo passou 1 mês detido, sendo solto através de um habeas corpus. Mas a situação não terminou ali. No mesmo ano, Vado morreu durante um confronto com a polícia. Belo, durante anos, negou todas as acusações. Mas em 2003, durante a turnê de divulgação de seu novo disco, ou seja, no auge da carreira solo, logo após a saída do Soweto, ele foi condenado pela juíza da 34ª Vara Criminal do Rio de Janeiro a 6 anos de prisão, por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de armas. Aqui está o detalhe mais perturbador de toda essa história. Em 2003, num vídeo gravado e posteriormente divulgado, Belo admitiu a conversa registrada nas escutas, mas justificou a negativa inicial como orientação do próprio advogado. Em outras palavras, a conversa existiu, Belo a confirmou, mas, segundo ele, o conteúdo da conversa não significava o que a polícia interpretou, e a negação inicial não havia sido dele, mas uma estratégia jurídica. Entre recursos da defesa e novos mandados de prisão, passaram-se quase 2 anos. E em 2004, Belo foi efetivamente preso. Uma conversa gravada, uma interpretação policial, uma condenação que viria mais de uma década depois ser contestada pelo próprio Belo com uma frase que ele levaria anos para conseguir dizer. A condenação de Belo, em novembro de 2004,
foi de 8 anos de prisão em regime fechado, embora outras fontes apontem a pena original de 6 anos, com o aumento possivelmente relacionado a desdobramentos do processo. O que se sabe com certeza é o resultado prático. Belo foi preso 3 vezes desde 2002 e ficou detido por um total de 3 anos e 8 meses. No documentário Belo, Perto Demais da Luz, lançado no Globoplay, Belo descreveu com suas próprias palavras o que foi essa experiência. O que vivi foi muito ruim, muito triste. Eu tinha tudo e, ao mesmo tempo, eu não tinha mais nada. Do dia para a noite, eu não tinha mais nada. E completou descrevendo a realidade física do encarceramento. Você se vê encarcerado, num local de 10 metros, sem poder sair a hora que você quiser. 10 metros quadrados. Um homem que, 2 anos antes, havia feito um pedido de casamento transmitido para o Brasil inteiro e que vendia discos por todo o país, estava agora confinado num espaço minúsculo, sem liberdade de movimento, processando o colapso completo da vida que conhecia. Em 2006, Belo recebeu uma progressão para o regime semiaberto, uma melhora nas condições da pena. Mas, 2 anos depois, em 2008, ele perdeu a liberdade condicional e voltou ao regime fechado. Foi durante o regime semiaberto, em 2007, que Viviane Araújo, que segundo o documentário esteve presente em todas as visitas íntimas de Belo, decidiu colocar um ponto final no casamento. A separação aconteceu em meio a boatos de traições por parte do cantor dentro da prisão. E é exatamente nesse ponto da história, Belo no regime semiaberto, Viviane se afastando, boatos de outras visitantes, que entra um nome que se tornaria, anos depois, sinônimo da vida pessoal de Belo: Graciane Barbosa. 10 metros quadrados. Um casamento construído em rede nacional, desfeito durante visitas íntimas na prisão. E o início de uma nova história, que nasceria exatamente onde a anterior estava terminando. A oscilação entre regime fechado e semiaberto, progressão em 2006, retrocesso em 2008, mostra como o processo de cumprimento de pena de Belo foi, ele mesmo, marcado por instabilidade e incerteza. Cada mudança de regime representa não apenas uma alteração jurídica, mas uma reorganização completa da rotina, das visitas possíveis, do contato com o mundo exterior. Para alguém acostumado a palcos, plateias e turnês nacionais, essa montanha-russa entre liberdade parcial e confinamento total deve ter representado um dos períodos mais desorientadores de toda a vida de Belo. Exatamente o pano de fundo no qual sua vida pessoal estava sendo, simultaneamente, reconstruída. A biografia não autorizada de Belo, escrita pelo jornalista Léo Dias, em parceria com o repórter policial Leslie Leitão, trouxe detalhes que poucos fãs conheciam sobre essa fase da vida do cantor. Segundo os autores, durante o período na prisão, além de Viviane Araújo, presente em todas as visitas íntimas oficiais, Belo também teria recebido, em determinado momento, uma mulher chamada Leia. E foi nessa mesma época, segundo a biografia, que Belo começou a se envolver com Graciane Barbosa, a hoje conhecida Musa Fitness, que, segundo os relatos, chegou a fazer visitas íntimas nos últimos anos de Belo atrás das grades. Pense na cronologia disso. O homem que, em 2000, fez um pedido de casamento transmitido nacionalmente para Viviane Araújo, estava, anos depois, ainda preso, recebendo visitas de múltiplas mulheres, incluindo aquela que se tornaria sua segunda esposa. Graciane, segundo o próprio depoimento dela no documentário, foi insistentemente conquistada por Belo durante esse período. A narrativa, contada décadas depois, mostra uma mulher que conheceu o homem dentro do sistema prisional. Não o cantor de sucesso que vendia discos, não o noivo de programas de auditório, mas um homem confinado em regime semiaberto, tentando reconstruir relações pessoais a partir de dentro de uma cela. Belo cumpriu, no total, 4 dos 6 anos de prisão originalmente determinados. A pena foi extinta pela justiça em 2010. E a relação com Graciane, que havia começado nas circunstâncias mais improváveis possíveis, visitas íntimas durante o cumprimento de pena, sobreviveria à soltura, se tornaria pública e culminaria, em maio de 2012, em casamento. Uma relação que começou dentro do sistema prisional, em visitas íntimas,
enquanto outra mulher ainda visitava o mesmo homem. 2 anos depois da soltura, viraria casamento e duraria 16 anos. Durante mais de uma década depois da condenação, Belo manteve um padrão consistente em relação ao assunto da prisão: evitar falar sobre isso. Não havia entrevistas detalhadas, não havia declarações elaboradas sobre o mérito da condenação. O assunto era, na prática, tabu, algo que existia no passado de Belo, mas que ele preferia não revisitar publicamente. Isso mudou em 2015. Numa entrevista 13 anos depois da acusação original de 2002, Belo finalmente disse, pela primeira vez, de forma direta: "Sou e sempre fui inocente. Fui preso por tráfico de drogas sem nunca ter sido pego nem sequer ter experimentado qualquer droga." Essa declaração é notável por várias razões. Primeiro, pelo tempo que levou para ser dita. 13 anos de silêncio sobre uma condenação que resultou em quase 4 anos de prisão efetiva, destruiu um casamento transmitido nacionalmente e definiu, para boa parte do público, a imagem pública de Belo durante toda uma década. Segundo, pela forma da declaração. Belo não disse apenas "fui injustiçado" de forma genérica. Ele foi específico. Nunca foi pego com drogas, nunca experimentou qualquer substância ilícita. Uma negação absoluta, não apenas do tráfico, mas de qualquer envolvimento, mesmo como usuário. E terceiro, e talvez mais importante, essa declaração de 2015 acontece anos depois de Belo ter, em 2003, admitido em vídeo que a conversa gravada com Vado realmente existiu, justificando a negativa inicial como orientação do advogado. Como conciliar essas duas posições? Em 2003, a conversa existiu, mas a negativa era a estratégia jurídica. Em 2015, sou e sempre fui inocente, nunca fui pego com nada. Não cabe a este vídeo julgar qual dessas versões é a correta. Esse julgamento já foi feito pela Justiça brasileira, que condenou Belo e, posteriormente, extinguiu a pena depois do cumprimento de 4 dos 6 anos determinados. Mas a distância temporal entre a admissão de 2003 e a negação categórica de 2015 mostra como, ao longo de mais de uma década, a narrativa pública de Belo sobre seu próprio passado evoluiu de uma posição mais cautelosa e juridicamente orientada para uma reivindicação total de inocência. 13 anos de silêncio. E quando finalmente falou, Belo não pediu desculpas, não admitiu erros. Disse: "Nunca fiz nada disso. Sempre fui inocente." O casamento entre Belo e Graciane Barbosa, oficializado em 18 de maio de 2012, na tradicional Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, reuniu familiares, amigos e numerosos famosos. A cobertura midiática foi intensa, repetindo de certa forma o padrão de exposição que já havia marcado a relação anterior de Belo com Viviane Araújo. Ao longo dos 16 anos seguintes, Belo e Graciane se tornaram um dos casais mais conhecidos do entretenimento brasileiro. Apareceram juntos em inúmeros programas de televisão: Caldeirão do Hulk, Programa do Porchat, Xuxa Meneghel, Multitom, Estrelas e muitos outros, construindo uma imagem pública de parceria consolidada. Mas em 2024, depois de 16 anos, o casamento chegou ao fim. A revelação pública aconteceu de forma escalonada. Primeiro, surgiram informações de que a relação havia, na verdade, acabado meses antes de ser tornada pública. Segundo uma fonte, 8 meses antes do anúncio oficial. Belo já havia saído de casa e comprado uma mansão de 10 milhões de reais. Uma aquisição que chamou a atenção especialmente por acontecer apesar das dívidas do casal, segundo descrições da época. Os detalhes sobre o que motivou a separação se acumularam rapidamente. Surgiu o nome de Gilson, um personal trainer que teria tido um caso com Graciane durante o casamento, e a relação extraconjugal teria sido descoberta pelo próprio Belo. A situação ficou ainda mais complexa quando, em determinado momento, Belo foi preso novamente. E Graciane, em declaração pública, lamentou a ação da polícia, descrevendo a situação como uma casa invadida. Belo foi solto no mesmo dia. E como se a sequência de revelações não fosse suficiente, surgiu ainda uma acusação de uma ex-namorada de Belo, que afirmou que o cantor tinha
ciúmes excessivos e exercia vigilância constante sobre ela, chegando a dizer, segundo a acusação, me prendia, só podia sair com a autorização dele. 16 anos de casamento. Uma separação que já durava 8 meses em segredo. Um personal trainer, uma nova prisão. E acusações de um padrão de comportamento que remontava a relacionamentos anteriores. O detalhe da mansão de 10 milhões de reais, comprada, apesar das dívidas do casal, merece atenção especial. Ele sugere que, mesmo em meio a dificuldades financeiras compartilhadas, algo relativamente comum entre celebridades que mantêm padrões de vida elevados independentemente da situação real das finanças. Belo conduziu, paralelamente, uma operação imobiliária significativa, voltada para sua vida pós-casamento. Isso indica que a separação, ainda que anunciada publicamente como recente, já estava sendo planejada e executada havia meses, incluindo decisões financeiras de grande porte, tomadas de forma unilateral, enquanto a imagem pública do casal ainda sugeria normalidade. Em 2025, Graciane Barbosa entrou formalmente com um pedido de divórcio litigioso contra Belo, ou seja, um divórcio que exige a intervenção de um juiz porque o casal não chegou a consenso sobre os termos da separação. O pedido foi protocolado no Rio de Janeiro, tramitando sob segredo de justiça. Segundo Graciane, o processo tinha como finalidade apenas oficializar a separação. Não havia interesse em disputas financeiras. O valor simbólico da causa foi fixado em apenas R$1.000, reforçando que o objetivo não era patrimonial. Mas a razão pela qual o divórcio precisou ser litigioso, em vez de consensual, é reveladora. Segundo as informações divulgadas, Belo se recusou a assinar os papéis de forma amigável. Graciane chegou a solicitar uma suspensão de 30 dias no processo, na tentativa de chegar a um acordo fora do tribunal, pedido que foi aceito pelo juiz. Finalmente, em novembro de 2025, o divórcio foi decretado pela Justiça, encerrando oficialmente a relação de mais de 16 anos. A decisão judicial confirmou que o ex-casal não tinha filhos nem bens a serem partilhados. O que, considerando 16 anos de casamento e décadas de carreiras públicas de ambos, é, em si, um dado digno de nota. Mas o capítulo jurídico envolvendo Belo e Graciane não terminou com o divórcio. 16 anos, sem filhos, sem bens a partilhar, e um divórcio que precisou de um juiz porque um dos dois simplesmente não assinava o papel. Paralelamente ao divórcio, Belo e Graciane enfrentaram, a partir de julho de 2025, um processo criminal apresentado pelo Ministério Público de São Paulo. A denúncia envolveu Belo, Graciane e o empresário Nelson Trajano de Ataíde, que faleceu antes da conclusão do caso. Segundo o Ministério Público, os três teriam deixado de devolver diversos eletrodomésticos e equipamentos ao final de um contrato de locação de um imóvel. Entre os itens mencionados especificamente, uma máquina de lavar e um motor de hidromassagem. A denúncia enquadrou os réus no crime de apropriação indébita, crime cuja pena pode chegar a 4 anos de prisão. Em 30 de outubro de 2025, os advogados de Belo e Graciane protocolaram um pedido para a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, ANPP, uma medida prevista na legislação brasileira que permite encerrar processos criminais sem condenação, desde que determinados requisitos sejam cumpridos, incluindo o fato de o crime não envolver violência e ter pena inferior a 4 anos. O caso já se arrastava há 5 anos quando, em 2025, Belo e Graciane decidiram pela primeira vez se manifestar publicamente sobre o processo. Há algo profundamente simbólico nessa situação. 2 ex-cônjuges, já divorciados, ainda juntos, não na vida pessoal, mas no banco dos réus de um processo criminal sobre eletrodomésticos de uma casa alugada. Uma relação de 16 anos que envolveu casamento transmitido na televisão, visitas íntimas na prisão e décadas de exposição pública, terminando, pelo menos no campo jurídico, numa disputa sobre uma máquina de lavar. 5 anos de processo, uma máquina de lavar e um motor de hidromassagem. E 2 ex-cônjuges, já separados pela vida, ainda unidos, pela justiça, num mesmo banco de réus.
Aos 51 anos, Belo carrega uma das trajetórias mais complexas e menos compreendidas da música brasileira. Ele foi cavaquinista antes de ser vocalista. Vendeu milhões de discos com o Soweto. Fez um pedido de casamento transmitido nacionalmente. Foi condenado, preso 3 vezes e cumpriu quase 4 anos atrás das grades, período durante o qual seu primeiro casamento terminou e um novo relacionamento nasceu, em visitas íntimas, com a mulher que se tornaria sua segunda esposa. Levou 13 anos para declarar publicamente sua inocência, numa frase que contradiz, em parte, uma admissão anterior feita em 2003. Casou-se novamente por 16 anos, numa relação amplamente exposta na mídia, e viu esse segundo casamento terminar em 2024, em meio a acusações de traição, uma nova prisão e relatos de comportamento controlador vindos de uma ex-namorada. O divórcio precisou de intervenção judicial porque ele se recusou a assinar os papéis. E, mesmo depois de divorciado, ele e a ex-esposa continuam ligados. Agora, num processo criminal sobre itens de uma casa alugada. Hoje, Belo está em nova mansão, recentemente solteiro, e enfrentando simultaneamente os desdobramentos de um divórcio recente e de um processo criminal que pode ser resolvido através de um acordo que evita a condenação. A trajetória de Belo é a de um homem que viveu, em sequência, alguns dos momentos mais públicos e mais privados que uma pessoa pode viver. O auge da fama, o colapso através da justiça, o amor que nasce dentro de uma prisão, a reivindicação tardia de inocência e o fim de uma segunda história de amor que, mais uma vez, terminou diante dos olhos do Brasil inteiro. Da cela de 10 metros ao palco do Planeta Xuxa. De Viviane a Graciane. De uma condenação a uma reivindicação de inocência 13 anos depois. A história de Belo é feita de extremos e, aparentemente, ainda não terminou de escrever seus capítulos. Belo construiu uma das carreiras mais marcantes do pagode romântico brasileiro e, paralelamente, viveu uma das histórias pessoais mais dramáticas do entretenimento nacional. 3 prisões, quase 4 anos atrás das grades. Um casamento transmitido em rede nacional, destruído durante visitas íntimas. Um novo amor, nascido dentro do sistema prisional. 13 anos de silêncio antes de declarar inocência. E, décadas depois, um segundo casamento de 16 anos terminando em divórcio litigioso e processo criminal. Agora eu quero saber de você. O que mais te chocou na história do Belo? Foi a condenação baseada na conversa sobre tecido fino e tênis Air? O romance com Graciane nascido na prisão? A frase de 2015 sobre inocência? Ou o processo sobre a máquina de lavar? Conta nos comentários. Se esse vídeo te trouxe algo, uma reflexão, uma surpresa, uma nova forma de ver essa história, se inscreve agora e ativa o sininho. A gente conta as histórias reais por trás da fama, toda semana. No próximo vídeo, vamos contar a história de outro grande nome que marcou gerações e que esconde, atrás do sucesso, capítulos que poucos conhecem. Não vai querer perder. Até lá!